Então, nós precisamos entender essa diferença, né? Muito se fala sobre religião revelada e religião evolucionária. Qual a diferença entre uma coisa e outra, né? O que é a religião evolucionária? Pense na palavra religião como sendo o ato da criatura se relacionar com Deus, né? Toda vez que o homem busca contato com a divindade, ele está praticando religião, né? É uma conexão entre criatura e criador. Por isso que a oração é tão importante, né? A oração é parte da prática da religião. Agora, muita gente até fala, né? Lida com essa palavra religião como se fosse uma coisa ruim, né? Ah, religião isso, religião aquilo. A religião é só um ópio, né? Para mascarar o sofrimento, para alguns. Outros, a religião é só um mecanismo de dominar e ganhar dinheiro às custas dos outros. Então, a religião realmente pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Assim como tudo no universo, né? Você pode usar as coisas para o bem ou para o mal. Lúcifer usou o livre-arbítrio para o mal, mas você deveria usar, todos nós deveríamos usar o livre-arbítrio para escolher o caminho do bem. Então, tudo é assim. Nós podemos usar um avião, por exemplo, um avião para fazer um transporte de pessoas entre lugares do mundo, assim como podemos transportar bombas para jogar em outros países. A gente pode utilizar, né, uma faca como um instrumento de trabalho em casa ou como para agredir alguém. Então, a gente pode usar a religião também para o bem ou para o mal. Então, o problema não está na religião, está na forma como as pessoas utilizam a religião. Por quê? Porque utilizam da boa fé das pessoas para poder ganhar dinheiro, né? Se dar bem, influência, poder e muitas outras coisas. Mas a religião evolucionária, ela é de toda ruim? Será que toda religião evolucionária é ruim e toda religião revelada é boa? Ou também dentro da religião evolucionária nós temos a fatia boa da religião? É isso que eu gostaria de falar. Por quê? Porque houve um tempo que a humanidade não havia recebido nenhuma orientação celestial, nenhuma revelação, nenhuma religião revelada. E de onde então surge os primeiros impulsos da religião? Ora, surge por conta da presença do espírito da adoração. Dentro da nossa mente funcionam 7 espíritos ajudantes da mente, que é a intuição, a coragem, a compreensão, conhecimento, o conselho, a adoração, sabedoria. São 7. Já disse isso antes, né? Os animais só conseguem até a quinta. A adoração e sabedoria os animais não conseguem alcançar. Mas o ser humano consegue. Então, quando surgiu o homem, há 1 milhão de anos, né, com o nascimento de Andon e Fonta, daquele momento em diante, começou então, dentro das mentes humanas, começou esse processo dessa influência que vem dos 7 espíritos ajudantes da mente, essa influência que veio do espírito da adoração, o 6º espírito. O que ele faz? Ele impulsiona o homem para adorar. Mas o homem não sabe adorar o quê? O que eu tenho que adorar? O homem, ele mesmo quando não tinha informação nenhuma sobre Deus, sobre nada, o homem já tinha esse impulso. Então ele adorava o quê? Aquilo que ele via que tinha, sei lá, demonstrava algum poder. Ele adorava o fogo. Nossa, o fogo é muito importante. Ele expulsa animais, né, perigosos à noite, assim como ele ilumina, assim como ele nos dá calor, assim como ele nos ajuda a cozer o alimento. Então o fogo era essencial para a vida humana. E o homem, então, um dos primeiros impulsos, tinha algo dentro dele dizendo: adore, adore, você tem que adorar. Então, esse homem falou assim, começa a adorar aquilo que para ele representava o poder.
E o fogo era algo misterioso, algo que você não toca, algo que você... ele é muito poderoso, ele te queima, né? Imagina, eu não sei de onde está vindo aquilo, mas eu só sei que se eu me aproximar, ele me queima. Então, o homem começa, no primeiro impulso, a adorar o fogo. Ele passa a adorar montanhas. Nós temos na história, inclusive na Bíblia, né? Nós temos a figura do Monte Horebe como lugar santo. Nós temos a figura do Monte Sinai como sendo a morada de Jeová, ali no começo, né? Quando Israel escapa da escravidão no Egito e vai para o deserto. Então, eles começam ali aquele primeiro contato com aquela divindade ensinada por Moisés, e ele começa a achar que Deus habita o Monte Sinai, e eles passam a adorar o Sinai ali. Eles não queriam nem, inclusive, nem queriam sair dos pés do Monte Sinai, eles ficaram muito tempo ali. Para Moisés conseguir tirar o povo do Sinai, ele teve que usar de um artifício muito inteligente. O que ele fez? Ele construiu uma cabana, porque naquela época eles viviam em cabanas, né, em barracas, e ele construiu uma cabana de tecido que ele chamou de tabernáculo. Ali na frente tinha um lugar tinha um véu que separava a parte secreta do tabernáculo do lugar onde as pessoas podiam entrar. Na parte secreta ele chamou de Santo dos Santos e falou: aqui é a morada do Deus Altíssimo. E ele pegou e colocou ali um fogo que queimava 24 horas ininterruptamente, não podia se apagar, colocou a Arca da Aliança, colocou o cajado de Arão, colocou as pedras dos 10 mandamentos, né? Diz que ele colocou uma porção do maná. E aí ele convence o povo de que agora Deus estava dentro do tabernáculo, não mais no Monte Sinai. Com isso, se eu levo o tabernáculo para outra região, eu estou levando Deus comigo. E aí convence esse povo a sair dali. Então, embora isso seja muito primitivo, temos que considerar que era tudo que eles tinham naquele momento. Então, era o máximo que eles alcançavam dessa compreensão da religião, né? Mas voltando um pouco antes, como eu estava falando, antes mesmo das primeiras revelações, a primeira revelação foi com o príncipe planetário, e ele veio para cá há 500 mil anos. Só que a humanidade havia surgido há 1 milhão de anos, então, ou seja, por 500 mil anos, metade da história da humanidade, eles não sabiam nada sobre a deidade. Conhecimento intelectual, nenhum, zero. Tudo que eles tinham era um impulso interno de adoração. Então, aquilo ali é adoração, religião, evolucionária pura, apenas vinda dos seus impulsos de adoração. O espírito da adoração impulsionava esses homens para essa, né, prática de adorar algo. Então, eles adoraram pedra, eles adoraram montanhas, adoraram animais, eles chegaram a adorar até o próprio ser humano, né? Depois passaram a adorar espíritos. Eles acreditavam que depois que a pessoa morria, o espírito daquela pessoa ficava por ali. Então, se essa pessoa, de repente, era minha amiga quando em vida, a pessoa pensava assim, né? Pô, ela era minha amiga, gostava de mim, então agora ela vai me proteger lá no reino espiritual. Por quê? Eles achavam que tudo que acontecia na vida material tinha alguma explicação vinda do mundo espiritual, porque eles não sabiam como explicar. Por que uma pessoa adoece? Uma pessoa, por exemplo, pega uma gripe. Eles não faziam nem ideia, não tinham noção de que a gente tem essa, né, vulnerabilidade de ataques desses micro-organismos, né, vírus, bactérias. A pessoa adoecia e falava assim, como assim? Estava bom ontem, né? Está doente agora por quê? O ataque de algo do reino espiritual está atacando ele. Então, era sempre assim. Então, começa essa barganha, né? Assim, se o espírito é meu amigo, ele é do bem, ele me protege. O pior é quando morria algum inimigo. Já pensou? Aí essa pessoa começa a ter medo de que aquele espírito vai lhe fazer mal. Então ele começa a fazer essa barganha com esses supostos espíritos, porque não haviam espíritos nenhum ali, mas eles acreditavam que tudo que acontecia na vida material era algum ataque espiritual. E aí surge a ideia de espíritos bons e espíritos maus. Se eu fizer algo bom para os espíritos bons,
eu vou ganhar a simpatia deles e eles vão me proteger no reino espiritual contra o azar, contra uma olhada, a inveja, contra a doença, contra acidentes, tudo isso. Começa então uma adoração aos espíritos, né? E aí a gente vê isso muito presente em religiões da atualidade, para a gente ver o quanto o ser humano ainda está primitivo. Quantas religiões ainda hoje estão fazendo trabalhos para espíritos? Parece que a gente está lá na era antes do príncipe planetário, né? Mas ainda em pleno século XXI a gente está vivendo isso. Muitas religiões ainda estão nesse estágio. Isso é religião evolucionária. Isso é religião que não foi beneficiada com a revelação. Elas continuam presos a essa religião lá de 500 mil anos atrás. Antes disso ainda, não é? Então, tudo isso... Ah, nossa, mas que absurdo! Por que Deus já não faz logo as coisas? Olha, tudo é um processo. Tudo é, né, degrau por degrau. A humanidade precisa ir evoluindo um passo de cada vez. Então, inicia-se nesse processo, primeiro, com o impulso do espírito da adoração, leva o homem a adorar algo. Esse algo vai evoluindo, até que chega aos espíritos, e depois dos espíritos, então, vem a figura de um Deus. Quando é que surge a figura de um Deus? Quando surge, então, a primeira religião revelada. A revelada é aquela que seres celestiais vêm até o nosso planeta para poder nos explicar como são as coisas. Ah, então ele veio e resolveu tudo? É natural que não, porque mesmo sabendo de tudo isso, os homens são teimosos e continuam apegados às suas religiões evolucionárias. E isso acontece até os dias de hoje, mais uma vez. Mesmo sabendo das coisas, o homem continua preso. Ah, mas lá no passado era assim, então, quanto mais antigo parece que é mais certo, né? Os antepassados faziam assim, então é porque é assim mesmo. E aí surge a religião revelada. A revelada, a primeira que veio, foi a vinda do príncipe planetário. Eles se estabeleceram ali na região da Mesopotâmia, construíram uma cidade, construíram escolas, formaram uma nova religião, né? Eles começam então a ensinar os povos sobre esse novo conhecimento, né? Quem é Deus, de fato? Vocês têm que adorar Deus, não espíritos imaginários, né? Deus existe, ele é o criador do universo, ele que criou todas as coisas, ele que criou esse planeta. Aí começa a falar, começa a explicar como é que as coisas funcionam. Ah, nós temos governantes celestiais, nós temos um sistema, esse sistema está subordinado a uma constelação, que está subordinado ao universo local. No universo local nós temos um filho criador que governa esse universo local. Então, essas informações começam a surgir. Vai mudar o mundo, de repente, assim, no estalar de dedos? Naturalmente que não. Mas começa a produzir algum efeito. A história conta que essas escolas do príncipe, eles escolhiam crianças, né, recém-nascidas, que eles iam nas tribos, e essas tribos tinham prazer de ceder, entregar seus filhos para os deuses que estavam na terra, né? Eles também acreditavam que o príncipe e seus assessores eram deuses na terra. Imagina, você, uma criatura que não morre, que vive eternamente. Eles iam imaginar mesmo que eram deuses. Os 100 assessores, eles viveram aqui por... O Van, por exemplo, viveu por 450 mil anos na Terra. Imagina que longevidade é essa. Uma pessoa que lida com o Van e a Madon não ia tratar eles com algo diferente? Naturalmente que sim. Então eles começam a tratar eles como deuses, semideuses, deu origem a muitas lendas. Quase todas essas lendas que a gente tem aí, os Anunnaki, né? E depois os Nefilins, temos lives sobre isso também, foram originadas na história desses assessores. Mas eles ensinaram essas crianças, depois que elas cresciam, estavam adultas, eram devolvidas para a sua tribo, e aí lá eles iam então transmitir esse conhecimento. E assim, ao longo de gerações, o conhecimento pode ser transmitido. Aí, o que acontece? Começa a surgir uma religião que é uma mescla entre religião
revelada com traços de religião evolucionária.